Olá, bem-vindo à aula 25, onde vamos falar sobre a relação com a família e as emoções. A gente está num conjunto de aulas que tem a ver com a relação com a mãe. Quando a gente pensa na relação com a mãe, também pode se pensar na relação com a maneira de ser das mulheres da família. Às vezes a gente repete padrões, a gente repete padrões o tempo todo. A questão de repetir padrões é uma questão de sobrevivência. Então, o tempo todo, a gente repete padrões. Os padrões facilitam a nossa vida. Então, repetir padrões não é ruim por si só. Repetir padrão é uma forma de facilitar a vida. A nossa mente gosta de padrões, gosta de repetição. É como se fossem atalhos. A repetição, os padrões de comportamento que a gente repete, não é ruim por si só. São formas de economizar energia. Só que às vezes a gente está repetindo um padrão que não está economizando energia, está gastando mais. Então é importante ter consciência sobre quais são os comportamentos, os padrões de comportamento que se repetem. E as emoções são a base dos comportamentos. Já tinha falado nisso? Eu vou explicar. Emoções básicas: tristeza, raiva e medo. Todo mundo sente elas. E eu não estou dizendo que só existem 3 emoções básicas. Eu estou destacando essas 3. Então, existem mais. Se quiser mais informação, você pode ler o livro A Linguagem das Emoções. Paul Ekman é o autor. Também tem livros de análise transacional do Eric Berne. Ele também fala das emoções básicas. E também comunicação não violenta. No livro Comunicação não violenta, do Marshall Rosenberg, ele fala de sentimentos e emoções. Não tem uma diferença, pelo que eu percebi. E a relação com as necessidades. Então, o que você vai ver na aula de hoje tem a ver com os fundamentos que você encontra nesses livros que eu citei. Linguagem das emoções, análise transacional, Eric Berne, e comunicação não violenta, Marshall Rosenberg. E claro, eu gosto muito da constelação familiar, sistêmica, estrutural, fenomenológica, empresarial. Então, quando eu falo da família, o olhar é um olhar sistêmico. Eu fiz uma pós-graduação de terapia da constelação familiar também. Terapia familiar, na verdade. O nome era constelação familiar, mas foi só o nome. Na prática, após foi terapia familiar. E, bom, nesse sentido, o que é importante entender sobre os padrões de comportamento da família que a gente repete? Primeiro, esses padrões buscam facilitar a nossa vida. Se a gente tivesse que aprender tudo, todo dia, desde o começo, isso seria muito esforço e demandaria muito tempo. Isso afetaria a nossa sobrevivência. Então, como uma forma prática de como eu posso dizer, de sobreviver, a nossa mente encurta coisas, simplifica. Já observou? A não ser que você seja um desenhista, como que é o seu desenho de uma pessoa? Você faz uma bola para a cabeça, faz um traço vertical para o tronco, 2 tracinhos para as pernas e mais 2 para o braço. A não ser que você seja um desenhista. Mas esse desenho que a gente faz só com linhas, ou a casa que você faz um triângulo, um retângulo, as janelas, esse desenho é um desenho como a nossa mente desenha. É um desenho simplificado. É o hemisfério esquerdo, se atribui ao hemisfério esquerdo. Tanto que tem uma técnica de desenho que se você desenhar uma foto de cabeça para baixo, é como se a sua mente não entende a foto de cabeça para baixo. Então ela não consegue simplificar. Então quando você desenha uma foto de cabeça para baixo, por incrível que pareça, fica muito melhor do que o desenho se você fizer normal. Existe um curso que usa essa técnica. E também tem um livro. Esse é outro livro, Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. Eu não lembro o nome do autor, eu tenho esse livro, mas não está aqui. Não está comigo aqui. Está em outro lugar. Mas o que eu quero dizer é, a mente é uma ferramenta que a gente pode aprender a usar melhor. O objetivo dessas aulas, então, eu não mencionei, né? A aula de hoje
que é a aula 25, a gente chegou na metade da parte 1. A aula 25 é sobre relação com a família e as emoções. Chegamos no meio da parte 1. Parte 1 do quê? Da série de aulas chamada Antitristeza. Guia prático para resolver a dor emocional da tristeza. Ou guia prático para fluir na vida, nos relacionamentos. A tristeza afeta tudo na nossa vida. Se você aprende a fluir com ela, a lidar bem com a tristeza, tudo fica mais fácil. Os conflitos que a gente tem em família, trabalho, etc., é porque alguém falou, fez algo que tocou na nossa dor, na nossa tristeza. Só que essa dor e essa tristeza já está na gente. Quando você entende que a dor, que a tristeza já está em você, e normalmente vem lá da infância, dos primeiros anos de vida, mesmo que a gente não esteja consciente, aí eu cito outro livro, se você quiser mais informação sobre isso, que é o livro As 5 Feridas Emocionais, de uma terapeuta francesa chamada Lise Bourbeau. Nesse livro ela fala das 5 feridas, que são rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Essas 5 feridas surgem na relação com os pais ou com quem teve esse papel na nossa vida e tem a ver com desilusões, desencontros. Às vezes nem foi uma situação traumática que aconteceu. Às vezes foi um desencontro, uma indisponibilidade. Os pais ter que trabalhar ou ter que cuidar de outros irmãos ou de algum outro familiar, ou eles próprios com questões de saúde. Então, muitas vezes, uma ferida formou na gente emocional, a ferida emocional a gente não vê, porque é uma ferida dentro das emoções. E como não é um lugar comum e confortável para muitas pessoas, qual é o lugar que não é confortável e comum para muitas pessoas? A introspecção. Então, como a introspecção não é algo que a gente, no geral, se interessa e se aprofunda, então, nesse sentido, acaba que é como se as emoções fossem algo que não faz diferença. Ah, é só rejeitar. Rejeita a tristeza que está tudo bem. Só que não tem como rejeitar a tristeza sem rejeitar tudo que a gente sente. Não querer sentir tristeza é ficar anestesiado, só que a gente não deixa de sentir. Quando a gente não quer sentir tristeza, por não gostar dela, você não precisa gostar da tristeza. Esse é um ponto-chave. Você não precisa gostar da tristeza para lidar bem com ela. Mas não gostar da tristeza já fala que você não lida bem com ela. O que eu quero dizer é, as emoções são certas como elas são. Se você olhar para a tristeza, para o medo e para a raiva como certos como eles são, fica muito mais fácil de lidar com essas emoções. Quando você já parte de não gostar, porque é desconfortável, e é desconfortável, mas é desconfortável porque a gente não cuida do nosso eu emocional. Quando a gente começa a cuidar das nossas emoções, o que significa cuidar das emoções? Significa reconhecer que aquilo que a gente está sentindo no momento é o que a gente está sentindo no momento, e está tudo bem. Quando você quer sentir algo diferente do que você está sentindo, geralmente isso traz sofrimento. Quando você aceita que o que você está sentindo faz parte, faz parte de estar vivo. Esse reconhecer que aquilo que você sente faz parte de estar vivo, não quer dizer que você não vai fazer nada com o que você está sentindo, porque parte do lidar bem com as emoções é expressar elas, falar sobre elas. Por exemplo, deixar a pessoa que causou algo saber que ela teve um efeito no que você está sentindo ou que você não gostou. Essa expressão emocional muitas vezes é parte do lidar melhor com as emoções. E quando eu falo expressar, não é culpar o outro, mas deixar o outro saber do que aconteceu. Isso é uma forma de expressão. Quando a gente faz, muda o sentimento. Na família, a gente aprende a lidar com as emoções. E a gente aprende normalmente imitando, por modelagem. Se você perceber ou parar para pensar, você pode se perguntar, como que eu lido com a minha tristeza? Às vezes,
Às vezes, pode ser que você nunca parou para pensar nisso. Mas se você parou para pensar, você identifica. Ah, quando eu estou triste, eu como muito, até não para mais. Ou quando eu estou triste, eu vou sair de casa e vou ficar o dia todo na rua. Ou quando eu estou triste, eu trabalho mais. Ou quando eu estou triste, eu bebo. Tem até uma música, né? Vou beber para afogar a tristeza, só que ela aprendeu a nadar e aí precisa beber mais. Ou seja, na verdade eu acrescentei, né? Um pedacinho. Então, o olhar para a relação com a família passa também por uma relação com as nossas emoções, com como a gente está lidando com o que a gente sente. Eu trouxe um contexto que é dentro do contexto do guia prático para lidar com a dor da tristeza. Dentro desse contexto, a gente também tem que essas últimas aulas são sobre a relação com a mãe. Bom dia, Eliane, bem-vinda. Nessa questão da relação com a mãe, também a relação com a mãe é um convite para qualquer pessoa, homem ou mulher, considerar a sua relação com o feminino. Quando eu falo com o feminino, não é só com as mulheres, mas é com o feminino, a qualidade do feminino. Homens e mulheres têm masculino e feminino, é o yin e o yang. É o yang do fazer, o yin do receber. Então, essa manifestação da vida acontece de forma dual. E quando a gente olha para a relação com o feminino, também é a relação com as emoções. As emoções, elas são metade da gente. Se você lidar bem com as suas emoções, você tem metade dos problemas resolvidos. Por quê? Porque as emoções são metade da gente. Você pode considerar como um modelo de pensamento. E pensar que metade de você é racional e metade de você é emocional. Tem outras partes, tem, mas eu estou simplificando para duas. Você pode considerar que tem várias partes, mas para simplificar em duas partes, você pode pensar o lado racional do pensamento e o lado emocional, que envolve o sentimento também. Se você olhar para as emoções como uma parte de você e uma parte que é indissociável, você precisa lidar com as emoções. E esse lidar com as emoções, quando eu falo você precisa, não tem escolha. A gente vai lidar com as emoções ao longo da vida, queira ou não. Não tem escolha. As emoções estão entranhadas na gente. Na verdade, as emoções são até mais antigas que a gente. Por que eu estou dizendo isso e eu estou trazendo essa ênfase? Porque as emoções, elas têm um papel de sobrevivência na gente, mas também de trazer informações do ambiente, de também trazer informações que ajudam a gente a sobreviver. Eu estou mostrando que a tristeza não é só uma dor que incomoda, que você não quer lidar e é só ignorar. Não é só isso. A tristeza também é uma sabedoria milenar, porque essa tristeza, ela tem necessidades que pedem para ser atendidas. Muitas vezes a gente vai lidar com a tristeza do jeito que os nossos pais lidaram, do jeito que os nossos avós lidaram. E normalmente eles não lidaram, porque eles estavam ocupados, tinham que cuidar da sobrevivência, do trabalho, cuidar de tudo que tinha que fazer, não tinha tanta informação. Então é normal, se vai voltando às gerações, é normal se observar que esse olhar de acolhimento das emoções talvez seja muito mais difícil para as gerações anteriores. O fato de a gente ter mais informações hoje aumenta a nossa responsabilidade, como eu posso dizer, pela vida, porque é um presente. A questão do merecimento, pronto, vou juntar a questão da relação em família com as emoções e eu vou incluir o merecimento. No geral, a gente aprende que para merecer a gente tem que fazer, né? Tem que conquistar. E quando você recebe algo que você não fez para merecer? Como você lida e como você se sente? Aí eu vou perguntar, o que você fez para merecer a iluminação? Bom, quando eu pergunto, a questão que eu vou dizer é assim, ó, por mais que a gente pague os impostos, pela iluminação pública, pelo asfalto, pela tecnologia, pelo tudo que existe, por mais que a gente pague para fazer uso disso, se você voltar no tempo, não existia isso.
há 50 anos, as pessoas que pagavam imposto igual, ou talvez pagassem menos, sei lá, mas o pagar imposto sempre acompanhou a existência humana, sempre se pagou imposto, enquanto teve sociedade organizada. Então, eu estou querendo mostrar que o fato da gente pagar para usar a tecnologia e tudo mais, não é necessariamente o que faz o merecimento para ter acesso a isso. A gente tem acesso sem merecer, não foi a gente que fez. O que eu quero dizer é importante separar a ideia do merecimento do fazer para merecer. É importante separar. Tem coisas que você vai ter acesso porque você fez por merecer, e tem coisas que chegaram até você simplesmente. Uma sorte é algo que chega sem merecer. Tudo que a gente tem acesso. Por exemplo, em geral, quando a gente olha sistemicamente a relação entre pais e filhos, no dar e receber, não existe equilíbrio. Os pais são grandes, os filhos são pequenos, os pais dão, os filhos recebem. A forma dos filhos retribuírem é passar adiante. Se você nunca ouviu isso que eu acabei de falar, isso que eu acabei de falar são os princípios sistêmicos, ou ordens do amor, da constelação familiar. Eu falei do dar e receber e falei da hierarquia. Quando a gente olha para esses dois princípios, a questão chave dentro do merecimento a gente aprende o que a gente tem que fazer para merecer, mas a vida que a gente recebeu, o que a gente fez para merecer a vida que a gente recebeu? A gente está vivo hoje. E para a gente estar vivo hoje, a gente conta com inúmeras facilidades que foram construídas por outras pessoas. O que eu quero trazer como olhar é, quando a gente acha que a única forma de conquistar coisas, ou de merecer coisas, vou mudar, a única forma de merecer é pelo fazer, você deixa de ter não é que deixa de ter, né? Você deixa de estar atento a possibilidades do simplesmente como se fosse de reconhecer isso, reconhecer tudo que a gente já recebeu. Esse olhar é muito importante, até para conectar com a felicidade ou com a alegria na gente. Muitas vezes, quando a gente não aceita a tristeza, com o passar do tempo ela vai aumentando. E aí, por exemplo, alguém pode dizer assim: ah, mas eu sempre fui muito feliz e nos últimos anos veio uma tristeza que eu não sei de onde veio. Quando eu ouço isso, eu pergunto, então, mas como que você lida com a tristeza? Qual que é a sua forma de lidar? Ah, eu nem sei, nem penso nela. Ou quando vem, eu choro e fico me perguntando por que que eu fiz tantas coisas que agora eu não me arrependo. O que eu quero dizer é, quando a gente encara a tristeza como negativa, ou quando ela vem, tá? A tristeza aparece, não precisa ter motivo. A tristeza pode aparecer simplesmente porque ela apareceu. Ela não precisa ter motivo. Pode ser que a tristeza aconteça porque houve uma perda, alguém faleceu, houve um desentendimento e alguma coisa aconteceu. Ou simplesmente veio a tristeza. Não precisa ter motivo para a tristeza e está tudo bem, porque é assim que funcionam as emoções. Quer ver uma coisa? Você consegue ficar sem pensar? Ó, a querida escreveu, tristeza, quando vem, você deixa entrar, mas não precisa puxar um banquinho e servir um café. Isso. Eu diria o seguinte, quando a tristeza chega, observa ela e dá boas-vindas. Quando a gente cuida, é a forma de... Quando a gente cuida da tristeza, a gente está cuidando do nosso eu emocional. É que a gente acha que a tristeza não é a gente. Eu trago um olhar de que a tristeza, ela também traz informação para a gente sobre... quer ver um olhar? Talvez o que eu vou apresentar é um olhar diferente. Mas o que eu estou trazendo é assim, ó, a tristeza, ela lembra a gente de três necessidades. Essas três necessidades, a gente precisa cuidar. Quando a gente não cuida, aparece a tristeza. Então, às vezes a tristeza apareceu porque a gente não está cuidando da gente há muito tempo. E, de fato, não precisa manter a tristeza. Eu concordo com isso. Você não precisa ficar, vou dizer assim, aumentando a tristeza, se culpando por estar triste,
Se culpar por estar triste é manter a tristeza, não é cuidar da tristeza. Quando a gente cuida da tristeza, ela diminui. Quais são 3 necessidades que a tristeza quer que a gente cuide e que se a gente cuidar, ela diminui? Primeiro, autocuidado, cuidar de si. A tristeza quer que a gente cuide da gente. Então, quando ela aparece, é como se fosse o carteiro. Veio, entregou a carta e falou: ó, você precisa cuidar de você, do seu eu emocional. Tá cuidando? Não. Então, você precisa cuidar hoje e todo dia. E começar agora. Esse é o primeiro passo. Nos relacionamentos, como você está se cuidando nos relacionamentos? Você está esperando o cuidado dos outros, mas não está se cuidando? Se é um sim a resposta, a questão é a tristeza quer que a gente cuide de si nos relacionamentos. Se você está num relacionamento que não te reconhece, que não te valoriza, é normal que a tristeza venha como uma forma de mandar uma mensagem, que é: muda alguma coisa aí, cuida de você. Cuida de você para lidar melhor com a situação. Essa é a mensagem da tristeza quando ela vem no relacionamento. E a terceira necessidade por trás da tristeza é a necessidade de contribuição, significado, propósito. Eu coloco as 3 juntos: contribuição, significado e propósito. O que é isso? Às vezes, a gente nem pensa na nossa contribuição, no nosso propósito, ou no sentido do que a gente faz. Às vezes, as coisas vão tão sem tempo para pensar que a gente nem olha para isso, nem considera contribuição, propósito, significado. Mas a tristeza pode estar dizendo para a gente que o trabalho que a gente está fazendo não está ajudando. Às vezes, pode ser que você esteja num trabalho que não te alimenta a sua alma. Por exemplo, pode ser que você gostaria, pode ser que você gostaria de ser músico, cantor ou qualquer coisa do tipo, mais artístico. Geralmente, quando, quando geralmente, para a maioria das pessoas, a criação que se recebe é sobre buscar segurança e estabilidade. Quando se pensa nas artes, a visão é como se não tem segurança e estabilidade. Então, não vá para esse caminho. Muitas vezes esse é o conselho que vem dos pais, querendo proteger, bem intencionado. Mas imagina que o seu coração ele está voltado para algo que é artístico, mas que às vezes a família não apoia. E aí? Pode ser que você escolheu um trabalho que... Eu lembro do filme, é um filme chamado O Palhaço, com o Selton Mello. Não sei se você viu. O filme do Selton Mello, que chama O Palhaço, ele é de uma família de circo, só que ele, como palhaço, está muito triste. Eu acho esse filme muito triste, porque o final, eu vou contar o final do filme, mais ou menos, né? Não vou contar o final, vou falar só um círculo de história, mas não vai estragar o filme para quem não viu. Mas ele é palhaço e está infeliz. Aí ele decide deixar de ser palhaço, vai para a cidade. Aí na cidade ele trabalha num guichê, carimbando ou vendendo alguma coisa. E também está infeliz. E no fim das contas, ele percebe que o que ele gostava de ser era ser palhaço. E aí ele volta e acaba o filme. Às vezes a gente precisa do contraste, experimentar algo diferente para ver o que a gente gosta de fato. Eu achei interessante, eu achei triste, porque não teve uma busca dele se encontrar, teve só uma comparação. Ele tinha uma situação, ele não tinha parâmetro, não tinha referência. Aí ele mudou para uma outra opção que foi mais chata ainda, que era nada artístico. Ele já era um artista enquanto palhaço, artista de circo. E aí quando ele trabalha num cartório, num guichê, não tem novidade nenhuma. Ali é só a rotina todo dia igual, mas tem estabilidade. Aí ele vê o quanto ele estava triste. Então ele volta para o circo e lá ele encontra a felicidade dele. É interessante, é interessante um olhar para isso como, como um olhar para como a gente leva a nossa vida. Porque será que a gente está seguindo mais pela estabilidade, segurança? A tristeza vem lembrar a gente disso. Quando a tristeza aparece, ela está lembrando: olha, você está cuidando
de você? Você está cuidando de você nos relacionamentos? Você está cuidando de você no que você veio fazer nessa vida? Que é a contribuição. Você vê que é sobre autocuidado? A tristeza quer que a gente cuide da gente. Então, ela vai lembrar que a gente cuide da gente na relação com a gente, é o emocional, na relação com o outro, a gente precisa cuidar da gente, e na relação com o trabalho, a gente precisa cuidar da gente. Se você não está num trabalho que você se sente valorizado, você precisa mudar para um trabalho que te valoriza. Mas e a família nisso? Muitas vezes a família já pode ter uma sequência de pessoas que sempre fez a mesma profissão. Por exemplo, a família onde todo mundo foi advogado. Aí a tendência é que os pais querem que os filhos sigam o mesmo caminho, porque vai deixar a herança, o escritório e coisas assim. Ou todo mundo foi médico e a vontade é que continue. Muitas vezes, quando tristeza e frustração andam juntos, eu vejo como sinônimo, Cris. A Cris perguntou, tristeza e frustração andam juntas? Eu vejo a frustração como... Eu vejo a tristeza como a emoção por trás da frustração. É certo que a gente pode ficar com raiva diante de uma frustração. Só que a gente usa a raiva para evitar contato com a tristeza. Então, mesmo quando tem raiva, por trás tem a tristeza. Então, no geral, eu vejo a frustração diante de uma perda, diante de um resultado negativo, diante de um término, diante de alguma expectativa frustrada, eu vejo essa frustração como tristeza. Porque mesmo que tenha raiva, por trás da raiva tem a tristeza. E se a gente cuidar e acolher a tristeza, é mais fácil lidar com a frustração. Às vezes a frustração é porque você dedicou tempo e energia a algum projeto e de repente as pessoas envolvidas não valorizaram o tempo que você usou e a energia que você gastou. E aí é normal sentir a frustração. Só que se você olha a frustração, junto dela está a tristeza. Eu não vou nem dizer junto dela. Eu vou dizer que o outro nome para a frustração é a tristeza. Que a emoção por trás da frustração é a tristeza. Então o caminho seria acolher a tristeza. Se a gente acolhe a tristeza que a gente sente diante de uma frustração, então a frustração pode ser um acontecimento. Aconteceu uma frustração, eu me frustrei. O que quer dizer eu me frustrei? O que quer dizer acontecer uma frustração? Eu tinha uma expectativa e saiu algo diferente. O que eu posso fazer com isso? Se eu sei que a fórmula mágica da frustração é ter expectativa, eu posso avaliar se vale a pena ter expectativa. Porque a gente não precisa ter expectativa. A gente cria expectativas, mas normalmente elas frustram. Para que servem expectativas? Para serem frustradas. Então, nesse sentido, o melhor caminho é não ter expectativa. O que é não ter expectativa? É estar presente no momento e abrir mão da expectativa. Mesmo que alguém pergunte para você qual a sua expectativa em relação a expectativa pode ser descobrir. Eu vou descobrir qual é a minha expectativa. Eu vou descobrir... Porque a expectativa pode ser o que você quer alcançar. Qual o seu objetivo. É diferente. Pelo menos nos treinamentos que eu fiz, a gente diferenciava a expectativa de objetivo. Parece que a expectativa é algo que não depende da gente. Então, aconteceu. A minha expectativa é que não chova. Mas eu posso levar um guarda-chuva mesmo que chova. Ou posso levar um guarda-chuva mesmo que não chova. E me prevenir da chuva. O que eu quero dizer, nesse olhar sobre a expectativa e a frustração, às vezes, a frustração, ela tem a função de mostrar para a gente a tristeza que a gente não quer ver. Porque a gente não quer ver a tristeza, ela incomoda, te incomoda, não quero ver, só que ela vai aparecer na nossa vida. E contextualizando com a família. Bom, no geral, é comum ter pessoas excluídas nas famílias. O que são pessoas excluídas nas famílias? Podem ser falecimentos inesperados ou falecimentos que causaram dor, tristeza muito grande na família. Às vezes pode ser o falecimento de
recém-nascidos ou de crianças com pouca idade, por alguma doença ou alguma situação ou algum acidente. Às vezes a dor de uma perda, por não se saber lidar com essa dor, fica como se fosse o campo da família. Às vezes existe uma tristeza na família como um todo, só que cada um lida de um jeito diferente. Alguém da família, por conta da tristeza, por não saber lidar com ela, pode comer em excesso, como uma forma de lidar com a tristeza. A gente come a mais quando está triste, certo? Então, comer, porque libera. Comer traz uma sensação boa. O corpo libera hormônios, endorfina, serotonina. Então, tem um funcionamento biológico por trás do comer. Então, diante da tristeza, que envolve toda a família, alguém pode usar o comer em excesso como uma forma de lidar com a tristeza. Só que isso tem consequência. Deixa eu tomar uma água. Então, diante da tristeza, pode-se usar o comer em excesso, pode-se usar o beber em excesso. Quando eu falo beber, bebida alcoólica, como uma forma de anestesiar a tristeza. O problema de a gente usar recursos assim para anestesiar a tristeza é que não resolve. A tristeza sempre vai estar ali, porque a tristeza ela é consequência da nossa relação com o nosso eu emocional. A tristeza mostra hoje que a gente não está cuidando do nosso eu emocional. Então, enquanto a gente não cuidar, ela vai continuar lá. Comer traz um alívio para a tristeza, só que ela vai continuar lá. É um alívio momentâneo. Beber bebida alcoólica também vai trazer um alívio momentâneo, só que a tristeza continua lá. E aí precisa beber mais, precisa comer mais. Trabalhar em excesso. Muitas vezes o trabalhar pode ser uma forma de evitar contato com a tristeza. Porque quando a gente está ocupado, não dá tempo de sentir. Só que a tristeza continua na gente. Então, trabalhar em excesso pode parecer positivo, mas em algum momento a gente vai precisar parar para se cuidar, porque a tristeza ela aumenta se a gente não cuida. Outros exemplos, a sociabilidade, estar sempre com pessoas o tempo todo, sempre preocupado com um monte de gente, cuidando dos outros. Cuidar dos outros traz um sentimento bom. Mas se alguém usa esse cuidar dos outros para não lidar com a própria tristeza, o efeito é negativo. Então a gente precisa cuidar da gente para poder cuidar melhor dos outros. Outras formas de fugir da tristeza, além do comer demais, beber demais, sociabilidade, estar sempre ocupado, trabalho em excesso, até o autoconhecimento, dependendo da forma que a gente busca, espiritualidade e autoconhecimento, pode ser forma de fugir da tristeza. Por quê? Eu estou dizendo que o autoconhecimento e a busca por espiritualidade pode ser forma de fugir da tristeza. Porque pode ser uma forma só de desviar a atenção, não de resolver. O que eu quero dizer, você pode usar o autoconhecimento para entender como lidar com as emoções e passar a lidar bem com as emoções. Isso é positivo. Agora, quando o autoconhecimento é só intelectual, saber mais por saber mais sem aplicar nada, esse saber mais sem aplicar nada acaba sendo uma forma só de desviar a atenção, de se manter ocupado aprendendo intelectualmente, mas sem vivenciar o que está aprendendo. O que eu quero dizer com isso é a tristeza só muda se a gente cuidar do nosso eu emocional. A tristeza, por si só, ela não é ruim. Ela é uma mensagem. Se a gente ignorar a mensagem, a gente não vai fazer nada com ela. Certo? Então eu preciso receber a mensagem da tristeza. Qual a mensagem da tristeza? Falta autocuidado emocional. O eu emocional fala, cuida de mim. Isso que é a mensagem da tristeza. A tristeza apareceu, significa, o eu emocional está dizendo, cuida de mim. Só que a gente aprendeu a lidar com as emoções do jeito que a mãe, o pai, ou quem cuidou de você, lidava com a emoção.
E muitas vezes a forma de lidar era só estar ocupado e não ter que lidar. Daí você pode repetir o mesmo jeito da mãe, o mesmo jeito do pai. Quando a gente repete uma maneira de agir com as emoções, a gente está reforçando, criando um hábito. Aquilo que a gente repete e vira um hábito é mais difícil de mudar. Então, às vezes, a dificuldade de entender que tristeza, medo e raiva precisam ser vistos como parte nossa, que na verdade está mandando uma mensagem. E eu digo mais, hein? Mais do que mensagem. Existe uma inteligência, existe informação sobre como lidar com a vida que vem das emoções. O medo ensina a gente, a raiva ensina a gente, a tristeza também. Só que para a gente ter acesso a esse ensinar, a esse conhecimento, eu estou chamando de conhecimento, mas é instantâneo, é intuitivo. Existe uma intuição que vem das emoções. Ou seja, quando eu chamo de intuição, é um conhecimento instantâneo. Você não vai ler a sua tristeza, você não vai ler a sua raiva. Ler quer dizer de forma linear. Quando se acolhe e cuida da tristeza, do medo e da raiva, esse acolhimento é como se você plugasse. Agora está conectado. Agora passa informação. Agora o eu, o eu como um todo, normalmente a gente se identifica com o eu racional, porque é o eu da escolha, é o eu ativo. Só que a gente precisa reconhecer que a gente é o eu racional e a gente é o eu emocional. Quando a tristeza aparece, ela aparece no nosso eu emocional. Então a gente precisa cuidar dela. A Cris escreveu: dependendo de como se canaliza o excesso de trabalho para esconder a tristeza, ela não pode se transformar em felicidade mais rapidamente. Então, a tristeza ela não é ruim. Então, você não precisa transformar ela em felicidade, porque a gente sempre vai ter tristeza. A tristeza é um convite para a gente cuidar da gente. Se não tiver tristeza, a gente vai ficar sempre do lado de fora. A tristeza chama a gente para dentro. A gente precisa ir para dentro também. O que eu quero dizer é, a tristeza faz a gente diminuir o interesse das atividades do lado de fora, e nesse diminuir o interesse do lado de fora, a gente consegue rever a nossa forma de avaliar a vida. Eu diria que a felicidade profunda, ela vem de acolher a tristeza. Se eu não cuidar da tristeza, acolhendo ela, eu também não tenho felicidade. Eu preciso das duas. Então, não é, por exemplo, não é canalizar a tristeza para o trabalho. E aí a tristeza vira felicidade. As duas coisas existem na gente. A gente tem a tristeza e tem a felicidade. Só que como a gente não quer sentir a tristeza, a gente também não sente a felicidade na mesma medida. O não querer sentir é o anestesiar. Quando a gente cuida da tristeza, então não precisa canalizar a tristeza. Muitas pessoas canalizam a tristeza de uma perda importante, por exemplo, no serviço voluntário, no cuidar dos outros. Esse canalizar é melhor do que comer em excesso, beber em excesso. Então, exemplo, você não consegue lidar com a tristeza, não entendeu que você pode cuidar dela e ela diminui quando você cuida, não entendeu isso. Então, você não sabe lidar com a tristeza. Não sabendo lidar com a tristeza, entre comer demais, beber demais, usar drogas e coisas assim, é melhor ir para o trabalho e trabalhar demais, ou fazer atividade física. Por muito tempo eu fugia da minha tristeza correndo. Eu usava a atividade física como forma de fugir da tristeza e funciona, porque alivia. Se você está triste e você correr 30 minutos, 40 minutos, uma hora, não tem tristeza que resiste, porque o corpo libera endorfina, você fica presente. Você consegue, no final da atividade física, pode ser bicicleta, pode ser qualquer outra forma de gastar energia física. Você consegue, no final, olhar para o que aconteceu com mais leveza. Você percebe o que aconteceu, você não esquece, mas não tem a mesma dor, porque gastou a energia na atividade física. Eu estou dizendo, então, é o seguinte: a tristeza, se você não sabe o que fazer com ela, se você não tem um jeito melhor de lidar, então é melhor você usar ela, canalizar.
Canalizar é um recurso quando você não sabe que você pode acolher e resolver a relação com a tristeza. Quando você entende que a tristeza é uma parte nossa e ela não vira felicidade, não é isso? Quando eu cuido da tristeza que eu sinto, esse cuidar da tristeza que eu sinto, cuidar do meu eu emocional, é um voltar-se para dentro, é ter autoempatia, é eu dialogar mesmo com o meu eu emocional que está triste. Eu reconheço a tristeza, eu reconheço o que está acontecendo que causa tristeza, eu lido com o que está acontecendo. Nesse lidar com o que está acontecendo, de repente a tristeza vai suavizando, e daí está tão baixo que não tem mais. Mas foi porque a gente acolheu a tristeza. Como que a gente acolhe a tristeza? Cuidando do eu emocional. Então é o eu emocional que está triste. Só que essa tristeza é esse convite para o autocuidado. Se eu só canalizo, eu não faço o autocuidado. Então eu posso canalizar, gastando energia, trabalhando, ajudando pessoas, serviço social, eu posso canalizar assim, mas é importante também cuidar de si. Então, pode-se canalizar o excesso de tristeza, não é ruim fazer isso, até é saudável. Só que é importante também, em algum momento, lembrar do autocuidado. Porque se só canalizar, um efeito disso, ao longo do tempo, é que a gente acaba adoecendo. É que canalizar é melhor o canalizar positivamente é melhor do que usar os recursos que ao longo da história sempre se usou. Porque bebida alcoólica acompanha a nossa história de vida, né? Nas histórias antigas sempre teve bebida alcoólica dos vários tipos. E quando se estava, exemplo, vai comemorar com bebida alcoólica, tá triste, bebida alcoólica. Nada contra, nada contra, porque tudo na vida a questão é o excesso, não é a coisa em si. Só que quando a gente cria um hábito, tô triste, vou beber cerveja, ou vinho, ou qualquer coisa que seja. Tô triste, vou beber. Qual é a consequência? Porque beber não vai cuidar da tristeza, vai só anestesiar momentaneamente. Mas qual que é o ciclo? Tô triste, bebo. Passou o efeito da bebida, tô triste de novo. Eu preciso beber mais, porque eu não cuidei. Então, a forma de, na prática, mudar a relação com a tristeza e, na prática, resolver, o risco é adquirir o vício. E é isso, o vício é um hábito. O vício é um hábito tão forte que a gente não consegue, não assim, não é que não consegue, né? O vício é um hábito tão forte que dá muito mais trabalho para mudar ele, depois que ele se estabelece. Por que, que o vício tem essa força? Porque ele foi criado para evitar uma dor. E essa dor vai crescendo porque a gente não está cuidando. Então, uma forma também de deixar mais fácil o vício é cuidar do emocional. Quando se cuida do eu emocional, é mais fácil a gente ter força de vontade. A nossa força de vontade vem da nossa, como eu posso dizer, da nossa facilidade de lidar com as emoções. Às vezes, uma pessoa na família é a mais sensível. É como se essa pessoa mais sensível pegasse, se sentisse responsável por todo mundo. Então, tudo que acontece afeta fortemente ela. E aí pode ser que essa pessoa acabe indo por um caminho destrutivo de lidar com a tristeza, porque ela é muito grande, então um caminho destrutivo parece que acaba sendo o caminho. Então, esse olhar sobre mais uma coisa, sobre família, sobre olhar para a família. Às vezes, uma pessoa da família pode querer assumir o destino dos pais ou de outros familiares. O que é assumir o destino? Uma pessoa na família vê que os pais estão olhando para alguém que faleceu. Alguém faleceu e depois desse falecimento, os pais só pensam na pessoa que faleceu. E estão sempre tristes. Alguém pode sentir essa dor e é como se quisesse pegar para si essa dor. Esse pegar para si a dor é como se essa pessoa tentasse se oferecer para a morte no lugar dos pais.
E tudo isso é inconsciente, é no nível emocional. Às vezes pode ser consciente, a pessoa pode escolher, pode ser também. Mas, no geral, é no nível emocional. A questão chave é, se tem uma tristeza, se tem uma dor, se tem uma perda, um sofrimento, é importante olhar para essa perda, por mais difícil que ela seja, mas olhar com aceitação. Mas também não dá para dizer para a pessoa, esse é um ponto importante, também não dá para dizer para a pessoa que está na dor que ela precisa aceitar a dor. Não dá certo. Talvez a pessoa fique com mais dor ainda. O que eu estou dizendo é um aprendizado para a gente fazer antes da tristeza. Antes da tristeza quer dizer antes da dor maior. O que eu quero dizer é, quando você entende que é importante acolher a tristeza, isso é algo para a gente fazer no dia a dia. Quando alguém que não tem esse hábito de se ouvir e se cuidar se depara com uma dor muito grande, não dá para dizer para essa pessoa que ela tem que aceitar a dor dela. Porque pode ser que ela não consiga, a dor é muito grande, não faz sentido fazer isso. O que eu quero dizer é importante usar isso para a gente. Se alguém tiver abertura para entender a questão da importância de aceitar as emoções, aí sim, você compartilha essa informação. Por quê? Porque quando está numa dor, a pessoa não vê outra saída. E aí não adianta. Quando eu falo essa questão da dor, pode ser o medo também. Às vezes a pessoa pode ter medo de que se olhar para a emoção com aceitação, para a tristeza com aceitação, parece que ela vai aumentar muito. E que só existe um caminho que é fugir. Tem gente que eu acreditava nisso. Eu só mudei a minha relação com a tristeza em 2018, quando eu fiz uma constelação da minha tristeza. Eu fui cliente da constelação, com uma consteladora. E aí o tema foi a tristeza. Porque eu estava com uma tristeza que não passava, tinha 4 dias e ela estava lá e muito grande, estava muito incômodo. E eu não queria fugir da tristeza. E aí, esperando, aceitando, acolhendo a tristeza, ela não passava. Conversando com a tristeza, não passava. Aí eu fui constelar. Daí, claro, tinha todo um pacote de tristeza de várias gerações, que vinha de um lado, do lado do pai, do lado da mãe. E esse olhar para a tristeza, esse acolher, é o que gerou a liberação do excesso da tristeza. Depois da lei de 2018, ficou mais fácil de eu lidar sozinho com a tristeza. A Eliane perguntou como conversar com a tristeza. Você pode imaginar que a tristeza é uma pessoa. Na verdade, pensa assim, ó. Pensa que o eu emocional é uma pessoa e o seu eu emocional, que é uma pessoa igual a você, só que ela é emocional, está triste. Então, a tristeza, ela está presente. Então, dentro desse conversar, você reconhece que a tristeza está presente. E você fala mesmo. Você pode falar para você mesmo, por exemplo, tem uma tristeza aqui. Entende? Eu posso reconhecer, existe uma tristeza. Eu percebo uma tristeza aqui e está tudo bem. Então, eu posso falar indiretamente ou eu posso falar para o meu eu emocional. Eu vejo que você está triste. E é muito difícil mesmo lidar com tudo isso. Pode ser que tenha medo também. E eu vejo que você sente medo porque talvez você não dê conta. E está tudo bem. Está tudo bem se você não dá conta. Porque mesmo que você não dê conta, eu estou com você. Percebe que a fala é de aceitação, é de acolhimento? Não é uma fala que impõe nada. É uma fala que acolhe. Quando a gente faz esse diálogo, não é nem um diálogo, né? É um monólogo. Só que eu falo que é diálogo porque você dá tempo. Não é só falar. Não é só falar com o eu emocional que está triste. Eu preciso dar tempo para sentir a mudança. É que o eu emocional fala através da sensação. Então, quando eu falo, eu vejo que você está triste, ou tem uma tristeza aqui, tem uma tristeza porque as coisas, exemplo, não estão acontecendo como eu gostaria. Eu queria que tivesse muito mais movimento, muito mais acontecimento, e não está tendo, então eu estou triste.
E aí qual é o reconhecimento? Tem uma tristeza e tá tudo bem. Eu posso ficar triste, porque faz parte da vida. É triste, entende? A gente precisa validar a tristeza. Validar a tristeza desse jeito não é manter a tristeza. Tanto não é que você sente ela diminuindo. Faz o teste. Quando você valida a tristeza, o que é validar? Existe uma tristeza e está tudo bem, porque eu vejo você. E agora que eu vejo você, tristeza, eu posso lidar com você. Eu posso cuidar de você. Esse diálogo, essa fala com o nosso eu emocional que está triste, traz suavidade. Você sente na hora. O que eu estou demonstrando ou apontando é que você sente no momento que você estabelece essa autoempatia, esse diálogo com o seu eu emocional. A gente já tem diálogo. Eu quero destacar isso também. A gente já fala com a gente o tempo todo. Só que quando a gente fala com a gente fala de forma repressiva. Olha que isso é um ponto muito chave. Por isso que eu aumentei a minha energia para falar. Eu estou meio rouco, me recuperando, mas eu aumentei a energia. A gente fala com a gente o tempo todo. Só que a gente fala com a gente de forma repressora, repressiva, cobrando, dizendo que está errado. Você percebe isso? A gente fala com a gente o tempo todo. O que eu estou mostrando é que você pode falar com você de forma acolhedora. E quando você fala de forma acolhedora, muda o sentimento. Percebe? Eu estou mostrando o funcionamento da mente e eu estou mostrando que o diálogo interno que a gente estabelece afeta o nosso sentimento. Muitas vezes a tristeza que a gente sente é consequência do diálogo interno negativo. Quando você toma consciência desse diálogo interno negativo, você pode usar ele positivamente. Como que é o diálogo positivo? Esse que eu demonstrei. O diálogo de autoempatia, de acolhimento. Percebe que as emoções são muito simples. E quando a gente tem esse olhar de reconhecer a simplicidade das emoções e a gente pratica esse acolhimento, no mesmo momento suaviza. O que eu estou dizendo é, na hora você sente a mudança. Não é daqui a um mês, não é daqui a 6 meses, daqui a um ano. Na hora que você pratica, no mesmo momento que você pratica a autoempatia, o acolhimento do que você sente com simplicidade e presença, na hora você sente o alívio. É muito interessante. Isso é a abordagem fenomenológica. A questão fenomenológica é observar o que está presente. Quando você observa o que está presente, com auto-empatia, com acolhimento, muda. A Eliane escreveu, eu senti um desconforto com uma situação, depois percebi que era tristeza. Aí falei que data, tristeza, e o desconforto foi embora. Isso. Eu não entendi, Eliane, está escrito data. Aí eu falei que data, tristeza e o desconforto foi embora. Esse data eu não entendi. Se puder escrever. Ah, que estava triste isso. É, quando a gente reconhece a tristeza, ela alivia, porque a tristeza quer que a gente olhe para a gente. Reconhecer a tristeza significa reconhecer o nosso emocional. Quando a gente olha para o nosso eu emocional, por si só, isso já é uma necessidade. Existe uma necessidade por trás da tristeza, que é a consideração. O que é considerar? Olhar, prestar atenção. Quando você considera alguém, você não olha para a pessoa diferente, você não presta atenção, você não tem uma disponibilidade diferente. Então, essa consideração é o que o nosso eu emocional precisa. Quando você pratica, externa, expressa esse acolhimento, esse reconhecimento, no mesmo momento suavizam. E qual é o convite que eu faço? A gente está chegando no final da live, eu vou encerrar ela com menos de uma hora, tem 54 minutos, então tem uns 5 minutos finais para fazer o fechamento. Então, recapitulando, para quem acabou de chegar ou chegou depois. A aula de hoje foi a aula 25, Relação com a Família e Emoções. Essa aula, ela faz parte da série Antitristeza, que é uma série de 50 aulas. Hoje foi a aula do meio. Só que a parte 1 tem 50 aulas, depois vai ter a parte 2, que aí vai ter umas 40 aulas, mais ou menos, talvez até 50.
vai depender do desdobrar. O foco dessas aulas é um foco prático, é um foco de você entender o funcionamento. E nesse entender, olá, bem-vindo, esse entender, bem-vinda, esse entender o funcionamento das emoções, por si só, já traz uma... Assim, entender o funcionamento e praticar, não é só entender. Esse é o ponto-chave. Não basta a gente entender. Entender é só intelectual, entender é só aqui. A gente precisa experimentar. O que é experimentar? Levar para o corpo, levar para uma experiência. Quando a gente experimenta aquilo que a gente ouviu, aí você sente a mudança. Então, no nível emocional, a mudança acontece quando a gente acolhe o que a gente sente. A aula de hoje foi sobre relação com a família e emoções. E aí, Rafa, bem-vindo. Nesse sentido de olhar para as emoções, você consegue perceber? Primeiro, ó, na família, a gente aprende com a família. A gente repete a forma de se relacionar com a família. Melhor, a gente aprende a forma de se relacionar com as emoções, a gente aprende com a família como modelo. A forma que os pais se relacionam com as emoções tende a ser a nossa forma também, até que a gente faz escolhas diferentes. Fazer escolhas diferentes significa começar a acolher as emoções. A não ser que você já acolhesse. O que é acolher as emoções? Olhar para as emoções como certas, entender que você precisa dialogar com o que você sente. Daí eu mencionei que pode ter situações de pessoas na família que passam por tristezas profundas ou que têm dificuldade de lidar com frustrações e perdas. E aí alguém pode, em alguma medida, tentar se oferecer no lugar, assumindo toda a dor para si. Tudo isso é emocional. Ao perceber isso, se você é essa pessoa, é importante exercitar esse acolhimento das emoções. É tanto um acolhimento das emoções, quanto uma aceitação daquilo que está acontecendo. Essa aceitação daquilo que está acontecendo depende do acolhimento das emoções. Também depende. Eu vou só recapitular 3 informações sobre a tristeza. A tristeza quer que a gente cuide da gente, da nossa relação com a gente. A gente quer que a gente cuide da gente na relação com o outro. Às vezes, a relação que você tem com alguém não está te cuidando, não está te valorizando. Então, cuidar de si significa como se valorizar e avaliar se a relação faz sentido, mas precisa cuidar de si. E também a tristeza quer que a gente cuide da gente em relação ao que a gente faz, em relação ao trabalho, em relação à contribuição, em relação ao nosso papel na vida. O trabalho que eu faço faz sentido para mim? A tristeza pode aparecer para me fazer rever. O que eu estou fazendo no momento faz sentido para mim? Eu posso estar fazendo algo que fez sentido por um tempo e de repente parou de fazer sentido. E aí? Eu continuo em algo que não faz sentido só porque eu já investi tempo? Quero dizer, às vezes você entrou num trabalho, ficou 1 ano, 2, e de repente parou de fazer sentido. O que você vai fazer? Vai continuar porque tem estabilidade? Ou vai se preparar para a mudança e vai começar a aprender algo novo? Às vezes a tristeza pode estar dizendo, olha, já deu tempo dessa fase. Essa fase já acabou. Você precisa ir para a próxima fase. Só que o medo pode impedir você de ir para a próxima fase. Aí vem a tristeza para te lembrar que você precisa fazer a mudança. Bom, deu tempo da aula de hoje. A próxima aula é amanhã às 8 da manhã. Eu não vou falar o tema da aula, porque eu teria que olhar na listinha ali, tá no Google Drive, o tema seguinte, mas o foco é o guia prático para lidar com a dor emocional da tristeza, como para resolver a dor emocional da tristeza. Gratidão, Elaine, por ter assistido e participado da live, feito perguntas. Eu vou ficar por aqui e até amanhã às 8. Até mais. Tchau.